No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta sexta-feira, 18 de julho de 2025. Que Deus abençoe você, a sua família. Vamos chegando, ao final de mais uma semana e com a graça de Deus estamos aqui com o Minuto da Unicidade também terminando uma semana de estudos. Isso é muito importante. Anote o Minuto da Unicidade desta sexta-feira, porque ele tem informações importantes. Você que nos acompanha na rádio, não esqueça de visitar o nosso canal no YouTube, lá, canal Minuto da Unicidade, tem vários estudos com relação à divindade do Senhor Jesus. Veja o que diz o Yahvé, o Jeová. Um versículo que eu cito ele todos os dias praticamente, mas vou citar de novo porque tem uma informação importante para trazer para você. Diz assim, porque assim declara Yahvé, o soberano Deus. Assim declara Yahvé, o soberano Deus. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas no dia de nuvens ameaçadoras e de trevas. Jeremias capítulo 34, versos 11 e 12. Aqui Jeová diz que vai buscar as suas ovelhas pessoalmente, como um pastor busca as ovelhas. Muito legal, ele usa essa figura essa metáfora, que é a figura da comparação, como um pastor busca as ovelhas, uma metáfora. Muito bem, lá em João capítulo 10, como sabemos, Jesus se apresenta como sendo esse pastor. Se o leitor do Novo Testamento conhecesse essas referências do Antigo Testamento, ele ia automaticamente se ligar nessas mensagens. Na verdade, quando Jesus se apresenta como pastor, os judeus que escutaram essa palavra, foi num debate, eles pegaram pedras para apedrejá-los. Por quê? Porque eles conheciam essa palavra. Não tem dois pastores, tem um só. Mas o que a teologia ela fez, Os teólogos ao longo da história, os teólogos cristãos fizeram. Inclusive eu vi isso essa semana num trecho, num debate que um irmão me enviou. É que Jesus é Jeová. Jesus também, e aí não foi nem debate, foi um estudo, Essa pessoa começa a buscar todos os textos do Antigo Testamento para provar que Jesus é Jeová. Não, Jesus é Jeová. Uma outra pessoa disse para mim num debate, não, os três são Jeová. As três pessoas da Santíssima Trindade chamam Jeová. E pronto, fica o dito pelo não dito, vamos dizer assim. Ele falou, está falado, não tem ninguém lá para refutá-lo. Mas quando você vai para a Escritura, olha o problema em que se mete o conceito doutrinal, que é um dos pilares do cristianismo popular, que é a doutrina da Trindade. É a base da Trindade, essa que é a verdade, é um ponto que não se pode nem tocar, E nós estamos aqui tocando diariamente nesse pilar. Diariamente a gente mexe com essa estrutura, pelo menos mostra que esse edifício não está muito bem alicerçado. Mas é algo, quem sou eu para lutar contra um conceito que homens renomados lutar? Quem sou eu na fila do pão? Pois é, quem era Jeremias, Isaías, Esses homens todos na fila do pão, quem somos nós? Pois bem, então a teologia sistemática diz, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, em relação a pessoas distintas, São três pessoas distintas. Só que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. A carta que Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, ele está dizendo: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Opa! E aí?
E aí como é que ficamos, né, com o nosso credo apostólico ou credo atanasiano da Igreja Católica, né? Credos atribuídos aos apóstolos. O que tem nesse credo? Eu falo no livro Jesus, o único Deus verdadeiro, explico lá, deixo lá bem, até replico esses credos, tanto de Atanásio quanto dos apóstolos, que eles atribuíram aos apóstolos, que diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É a teologia sistemática evangélica. Para você que é teólogo, você que está estudando teologia, entrou agora num curso, pois é, você vai chegar na matéria de teologia sistemática, você vai ver lá esse mesmo credo católico lá nos livros da teologia cristã, que diz o quê? Que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Se a gente olha para essas expressões, Pai, Filho e Espírito Santo, como pessoas, o Filho não pode ser Deus. Jamais poderá. Se você ler, volta a dizer, com o olhar da teologia trinitária. Por quê? Porque Paulo diz que só tem um Deus, que é o Pai. Então o Filho não é. Pronto. Ele está falando aqui, está na Bíblia. Ó, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. O texto que vocês usam para mostrar a distinção entre um e outro complica a própria doutrina de vocês. Primeiro que aqui está faltando um. Ó, todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Termina no singular. Mas eles usam esse texto para mostrar que tem dois aqui. Era para terminar no plural. E nós por eles. Nenhuma tradução das sérias, das respeitadas, termina com eles. Se são duas pessoas nesse texto aqui, o texto está com um erro grave de português. Ó, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Seria, se são dois aqui, esse texto é usado para mostrar a distinção de duas pessoas, teria que terminar pelos quais são todas as coisas e nós por eles, porque são dois, mas é um só. E aí pergunta-se, o texto está dizendo, qual é o sujeito aqui nesse versículo, o Pai ou o Filho? Mas de qualquer maneira, não é essa a discussão aqui nesse momento. A discussão aqui gira em torno de não, é porque Jesus é Jeová, tá? Tá lá no Antigo Testamento, falando dele lá, que ele viria, que ele ia fazer, que iria acontecer, mas ele também chama Jeová. Na final das contas, Jesus é o Jeová. Tá lá, ele é o Iavé, ele é Javé. Só que não, Jeová é Deus no Antigo Testamento. E Paulo está dizendo, só tem um Deus que é Pai, e é o Pai. Então, logo o Filho fica por fora dessa divindade aqui, segundo esse texto de Paulo. E ele escreve para outra igreja falando praticamente ali parecido, né? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, né? Está lá Efésios 4, verso 6. Um só Deus, o Pai de todos, de novo, deixou o Filho. E aí o Paulo entra em contradição porque diz, Deus foi manifestado em carne, 1 Timóteo 3,16, que nós citamos aqui. Esse estudo, essas palavras são direcionadas a você que nos acompanha todo dia. Você que caiu aqui de paraquedas, está ouvindo agora, talvez você não esteja entendendo absolutamente nada. Por isso fica o convite de fazer o estudo, de ouvir os áudios aí é aquele trabalho que, se você quiser saber mais, ou adquira o nosso livro aí e colabore também com o programa já, né? Mas adquire ou esse livro meu, ou outros de outros autores unicistas, não tem problema, vai lá, estude. Porque simplesmente é uma questão, se Jesus é Jeová, o Espírito Santo é Jeová, se o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e está se tratando de três pessoas, a teologia trinitária tem um problemaço para resolver, porque está dizendo Paulo, um só Deus, o Pai. Para nós, há um só Deus, o Pai, e aponta para quem é. Só o Pai é Deus. Como que o credo atanasiano, o credo apostólico, ambos os credos católicos, abraçados pelos evangélicos, pelos cristãos, dizem que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo. Não, se só tem um Deus que é o Pai, os outros dois não fazem parte da divindade. Ou Paulo esqueceu de incluí-los na divindade. Eu não acho que Paulo esqueceu de incluir o Filho na divindade, muito pelo contrário, se tem alguém que defendeu a divindade do Filho,
são os discípulos. Inclusive João fala que o Filho é o verdadeiro, o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É o Filho que é o verdadeiro Deus. Olha outro problema aí, quer dizer, e o Pai não é o verdadeiro Deus? Aí sabe como que se resume isso, como que se explica tudo isso? Como que o dogma trinitário sai desta encruzilhada? Eu vou falar para você e você pode pesquisar aí. Tudo que eu falando aqui para você, se você duvidar do que eu estou falando, basta tão somente, temos uma ferramenta poderosa. Agora tem o Gemini, né? Gemini, que é da inteligência artificial, eu acho que é do Google ou da Samsung, agora não estou lembrado, mas vai lá, bota no Google, pronto, sem problema nenhum, ou no ChatGPT, pronto, põe lá, o mistério da Santíssima Trindade. Essa é a saída, pronto, a saída abraçada pelo filósofo Agostinho de Hipona, popularmente conhecido como Santo Agostinho. Bota lá, o mistério da Santíssima Trindade. Agostinho abraçou essa questão aí, acho que ele foi um dos que desenvolveram, que é um mistério. Pronto, é um mistério que ao homem não está revelado. Tem coisas que só vamos saber naquele dia, e usam-se muitos pastores na época, usavam muito para mim assim, olha, Tony, medite Deuteronômio 29:29, vai lá, aí eu vou lá verificar o que está escrito em Deuteronômio 29:29, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas são para nós. Então, está oculto. Só que não está oculto, tá? Meus queridos pastores e amigos que acompanham aqui o nosso programa, não está oculto a questão de conhecermos a Deus, porque ele disse assim, ó, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em saber que eu sou Jeová. Quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Como que ele nos convida a conhecê-lo, mas ao mesmo tempo é um mistério insondável. Fica essa pergunta aí, é o mistério. Paulo está dizendo, há um só Deus, que é o Pai. E aí a teologia diz, não, Paulo, você está equivocado, porque o Filho é Deus também, o Espírito Santo é Deus também. Mas e aí, Tony, como que você responde? Bom, pelo olhar da doutrina trinitária, não há resposta. Não tem como sair disso aí mesmo, porque nem não dá para entender mesmo, aí seria um mistério mesmo, né? Mas para os pequeninos, para os que são da fé, entende-se que Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas distintas, e sim o próprio Deus que se fez carne, que se apresentou como Filho do homem, foi chamado de Filho de Deus, é o Espírito Santo, né? Que descerá sobre ti quem? O Espírito Santo. Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Mas o Pai não é a primeira pessoa? Como é que é a terceira? Então, para nós, é simples, né? Por exemplo, eu tenho filhos. Então, na minha casa, eu sou pai deles, né? Mas na casa dos meus pais, lá, eu sou filho. Quantas pessoas que eu sou? Sou 2? Não. A depender do contexto, eu serei chamado de pai, posso ser chamado de filho, posso ser chamado de sobrinho, posso ser chamado de neto, posso ser de irmão, de amigo, de locutor, de tudo que você puder imaginar. Mas quantas pessoas eu sou? A depender da localização, né? A depender da análise, a depender daquele que fizer uma biografia ao meu respeito, explorar mais a minha paternidade, ou a minha profissão, ou o meu ministério. Aí depende de quem vai me observar. Aqui para os colegas de trabalho, eu sou apenas mais um colega de trabalho, e assim por diante, né? Bom, na próxima semana nós voltaremos com o programa Nossa Voz nas rádios, né? E também com o Minuto da Unicidade, se Deus permitir, né? A gente enfrenta nossos desafios diários, nossas guerras diárias, e eu convido você a se juntar a nós e formarmos juntos uma coluna forte, resistente, para anunciar essa verdade que liberta. Como eu dizia essa semana para uma pessoa, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, quem prega essa mensagem pelo Brasil? É o Tony somente? Não, temos guerreiros aí, homens e mulheres compromissados com essa mensagem. Então, junte-se a nós, seja mais um. Fortalecer, está sempre compromissado, diuturnamente, com esta palavra. Bom fim de semana para você. Voltaremos na segunda-feira com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Até lá! Minuto da Unicidade.